O objetivo da aula de hoje é identificar os métodos apropriados para a separação da mistura entre água, areia, limalha de ferro e sal de cozinha, a fim de compreender a escolha de cada método utilizado em cada etapa do fluxograma que vai ser apresentado durante a aula. Então, esse é o fluxograma proposto pela questão escolhida, que é uma mistura contendo limalha de ferro, água, sal de cozinha e areia. O primeiro processo proposto por esse fluxograma é separar a limalha de ferro dos demais componentes, que é a água, o sal de cozinha e a areia. Já no segundo processo, nós vamos separar a areia da água e do sal de cozinha. Já no terceiro processo, nós vamos fazer a última separação, que é da água para o sal de cozinha. Agora iremos mostrar na prática experimental qual foi o tipo de separação escolhido para cada um desses processos do fluxograma. A separação de misturas é uma área fundamental da química, essencial para separar substâncias presentes em diferentes estados físicos ou com propriedades distintas. Os métodos de separação são escolhidos com base nas características físicas e químicas do componente da mistura, como densidade, solubilidade, tamanho das partículas e propriedades magnéticas, no caso dessa questão. No caso apresentado, a mistura heterogênea inclui substâncias sólidas, a limalha de ferro, a areia e sal, e líquidas, a água. A separação envolve técnicas específicas, que são elas: separação magnética, utilizada para separar materiais ferromagnéticos, como a limalha de ferro dos demais componentes. A filtração, o processo usado para separar sólidos insolúveis, a areia, de líquidos ou soluções. Também o processo de destilação simples, aplicada para separar um soluto, o sal, dissolvido em um solvente, a água, por meio da diferença nos pontos de ebulição. Cada etapa do fluxograma reflete a aplicação sistemática dessas técnicas, demonstrando como separar misturas complexas em componentes puros. Agora, vou apresentar os materiais utilizados e a solução prática para a questão sugerida. Temos aqui a água, o sal de cozinha, NaCl, a limalha de ferro, também conhecida como bombril ou palha de aço, a areia, que vamos utilizar para o processo de mistura, o ímã, para fazer o processo de separação magnética. Temos aqui o papel filtro, para utilização do funil analítico, para filtragem da água e da areia, os beckers de vidro para melhor demonstração do processo. Aqui temos a tela de amianto, o bico de Bunsen para fazer o aquecimento da água e o processo de separação da água do sal. Primeiramente, vamos montar a solução de água e o sal de cozinha, NaCl. Onde temos agora uma mistura homogênea que apresenta apenas uma fase e dois componentes, água e sal. Utilizando agora da areia, iremos fazer o processo de misturação aqui também. Assim, realizando mais um processo de contaminação da água para o processo de separação. Temos agora uma mistura heterogênea com três componentes: areia, água e o sal que está misturado na água. Utilizando agora do último componente para a contaminação da água, temos a limalha de ferro picotada, que vamos acrescentar a essa água poluída. Assim temos uma mistura heterogênea contendo areia, água e sal, que formam uma solução, e também temos a limalha de ferro que está no meio da água contaminada. Já pararam para pensar como que a gente vai fazer para solucionar esse problema aqui dessa água poluída? Primeiramente, a gente vai usar a primeira etapa do fluxograma com um processo de separação magnética para separar a limalha de ferro dos demais componentes aqui. Então a gente vai pegar o ímã e vai passar aqui, ó, onde a limalha vai ficar travada. A partir da segunda etapa do fluxograma, a gente vai usar o processo de filtração para separar a água da areia, usando o funil analítico.
Seguindo o processo de filtragem, estamos separando a areia da água. Aguardando até o processo ser concluído, vamos ter só a solução de água e sal. Então, esse aí é um destilador simples. Os seus componentes vai ser o balão de destilação, que ele vai conter a mistura líquida que será aquecida, o condensador, que resfria o vapor transformando em volta em líquido, fonte de calor, né, que ela é fornecida energia térmica para aquecer a mistura, o termômetro, que mede a temperatura para monitorar o ponto de ebulição, o recipiente coletor, que vai coletar o líquido destilado, que é o nosso destilado, né, e o tubo de conexão, que liga o balão ao condensador. As etapas de funcionamento desse destilador será, primeiro, o aquecimento da mistura. A mistura líquida no balão de destilação ela é aquecida. E o componente com menor ponto de ebulição ele atinge sua temperatura de ebulição primeiro e começa a vaporizar. Segundo passo é a formação do vapor. O componente, então, em estado gasoso, ele se desloca para o condensador, enquanto os outros permanecerão líquidos no balão. Terceiro passo é a condensação. No condensador, que geralmente é resfriado por água ou outro líquido, o vapor ele esfria e retorna ao estado líquido. E o último passo é a coleta do destilado. O líquido ele condensado, o nosso destilado, ele é coletado em um recipiente separado. Como explicado anteriormente, o funcionamento desse destilador, agora vamos fazer o processo de separação da água e do sal, que é a última etapa do nosso fluxograma. Vamos pegar a solução de água e sal, colocar dentro do nosso balão que vai fazer o processo de destilação. E agora vamos começar o processo. Tampamos aqui para o vapor de água não subir. Aqui vamos ligar a torneira para circulação e troca de calor. E utilizaremos da manta para aquecimento. Realizando então o processo de destilação e separação das nossas misturas e resolvendo a questão que propomos no início da aula, temos aqui a água separada do sal, com um pouco de resíduo de areia que misturou no início do experimento, a limalha de ferro separada por separação magnética e a areia decantada e filtrada da água. Fala galera, meu nome é Samuel e vou resolver essa questão do SASE de 2024 da primeira etapa. Questão número 37. Em uma mistura de limalha de ferro, água, sal e areia, foram aplicados os processos de separação de misturas, identificados de 1 a 3, conforme o fluxograma a seguir. Os procedimentos de separação correspondentes à etapa 1, 2 e 3 são, respectivamente. Como podemos analisar no fluxograma, a primeira etapa do processo teve a separação da limalha de ferro e da mistura água, sal de cozinha e areia. A limalha de ferro pode ser separada utilizando algum material magnético. Então, ocorreu a separação magnética. Já no processo 2, ocorreu a separação da areia mais a mistura água mais sal de cozinha. E para separar a areia, usou-se uma filtração, já que a areia é um sólido insolúvel na água. Já a terceira etapa, a separação da água com o sal de cozinha, o sal está dissolvido na água, então para separá-los, pode-se usar uma destilação simples, que vai evaporar a água, deixando o sal como resíduo. Então, a alternativa que contempla essas 3 separações, respectivamente, é a letra D, separação magnética, filtração e destilação simples.